Todo governo, toda influência, todo movimento, toda grande liderança se utilizou das palavras para gerar transformação no rumo da história. Uma das primeiras informações que nós temos sobre Deus, quando você abre a Bíblia em Gênesis, é que Deus fala. A Bíblia diz: e disse Deus que haja luz. E o que aconteceu? A luz existiu. Ou seja, as palavras têm poder de criar. A partir das palavras que saíram de Deus, realidades foram criadas. Quando você lança uma palavra, você está criando uma realidade sobre a sua vida. E se as palavras constroem ou destroem, se geram vida ou se geram morte, tudo vai depender da fonte na qual elas estão sendo geradas. As palavras, elas são armas poderosas. A Bíblia diz em Provérbios que sobre as nossas palavras estão o poder da vida e o poder da morte. Muitas vezes as palavras que saem da nossa boca, elas vão funcionar como senhas para nos permitir acessar lugares que nós ainda não acessamos, para entrar em ambientes nos quais ainda nós não entramos. Quando nós estamos aqui e nós estamos liberando palavras, são como senhas, chaves que abrem portais espirituais. Por isso a atmosfera na igreja, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos: tu és santo, tu és maravilhoso, tu és exaltado, quando nós clamamos e chamamos pela presença de Deus, as nossas palavras, elas estão funcionando como portas, como portais que nos colocam em ambientes. Da mesma maneira, palavras podem desconstruir. Da mesma forma, palavras podem quebrar alianças. Palavras podem nos conduzir ao fracasso, podem gerar morte. E o pior de tudo, as nossas palavras podem nos levar para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou falando aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu estou falando o que a Bíblia diz. Tiago, ele vai dizer que tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme. Ou seja, as nossas palavras estão nos conduzindo a um lugar. Aquilo que você está falando está criando realidades diante da sua história. Aquilo que você libera gera realidades sobre o seu futuro. Na ponta da sua língua está o poder da bênção e da maldição. Se nós entendêssemos isso de maneira tão clara, nós não deixaríamos com que as palavras simplesmente saíssem da nossa boca, mas nós pensaríamos antes de falar. A ciência comprova que as palavras têm um poder incrível sobre nós. Eu não sei se você entende isso, mas não é a ciência que prova a Bíblia, é a Bíblia que prova a ciência. Tudo aquilo que é comprovado pela ciência, primeiro a Bíblia disse. Tudo aquilo que a ciência diz, isso é correto, isso é certo, há muito tempo antes a Bíblia já confirmava. Estudos da neurociência já comprovam que palavras negativas afetam uma parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. O que é a nossa amígdala? A amígdala é a estrutura do cérebro responsável por manifestar as nossas reações emocionais e a nossa capacidade de aprendizagem. Então existe um lugar no seu cérebro que ele é ativado quando você sente emoções, ou quando você está aqui agora sentado aprendendo uma nova informação. A sua amígdala, ela está pulsando, ela está recebendo informações. E a ciência já comprova que palavras negativas aumentam o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Então, por conta das nossas palavras, muitas vezes a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ela é afetada. Às vezes o resultado do nosso cansaço, do nosso desânimo, das nossas frustrações se devem ao fato de todas as palavras negativas que nós liberamos sobre a nossa vida. Todos nós alimentamos diálogos internos. Todos nós temos aquela conversa com nós mesmos.
E quando nós estamos liberando palavras negativas, quando nós estamos liberando títulos sobre as nossas histórias, sobre as nossas vidas, realidades estão sendo geradas. Agora, se por um lado palavras negativas, elas aumentam o estresse, a cortisol, a ciência diz que palavras positivas liberam hormônios como citocina, dopamina, endorfina, serotonina, ou seja, hormônios que são relacionados com o nosso bem-estar, com o nosso humor. Pensa comigo, irmão, qual que é a diferença? Você chega cansado do trabalho e quando você chega, você encontra um prato lindo de comida. A sua esposa, ela preparou uma refeição para você e você olha para aquela refeição e diz para ela: meu amor, muito obrigado por esse jantar. Muito obrigado por você cuidar da nossa casa. Amor, eu quero dizer que eu celebro a sua vida. Obrigado porque você pensou em mim. Qual que vai ser a reação dessa esposa, irmão? Agora, vamos pensar num cenário ao contrário. Imagina que você chega cansado do trabalho e o prato de comida está na mesa e você senta, começa a comer e não fala nada. E aí, a sua esposa já está com aquela cara que só a esposa sabe fazer. Faz aí a cara da esposa pistola. Como que é a cara da esposa brava? Faz aí, irmão, como que é a cara da esposa brava? Ela está assim, ó. Ela olha para você e ela pergunta o seguinte: e aí? E aí? Não vai falar nada? E aí você fala para ela assim: ué, você não fez mais do que a sua obrigação. Você percebe como a palavra muda o ambiente? Você percebe o poder da palavra? O poder de você liberar uma palavra. Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Repita assim comigo: as minhas palavras têm poder de gerar realidades. Talvez hoje você esteja vivendo a vida que um dia você plantou com as suas palavras. Talvez hoje você esteja colhendo realidades que um dia você mesmo plantou com as suas próprias palavras. Muitas vezes nós damos títulos a nós mesmos, damos títulos às outras pessoas, damos títulos às circunstâncias, totalmente baseados nas nossas emoções, baseados nos nossos pensamentos, nas nossas frustrações. Por isso que nós precisamos cuidar, porque quando você libera uma palavra em um momento de ira, uma palavra em um momento de raiva, se você não cancela essa palavra no mundo espiritual, essa palavra ela tem autoridade sobre a sua vida. Tiago está dizendo que é difícil domar a língua. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos os nossos momentos de ira, porém você tem que ter a consciência, a sabedoria de quando você lançar uma palavra debaixo de ira, você também ter a mesma consciência de que você precisa cancelar essa palavra. É muito diferente, por exemplo, você olhar para o seu filho e você falar para ele assim: filho, você é um mentiroso. E você chamar o seu filho para conversar e falar para ele o seguinte: filho, não foi legal aquela sua atitude, você mentiu para mim. Você percebe que na primeira você libera uma sentença sobre a vida dele? Na primeira você diz: você é um mentiroso. Na segunda você corrige um erro. Por isso que talvez você, na sua infância, na sua adolescência, recebeu palavras sobre a sua vida, títulos, liberaram títulos sobre você. Mulheres, eu já conversei com amigas minhas que falavam que os pais chamavam elas de: quando você crescer você não vai ser além disso, você não presta para nada. Ou seja, palavras que liberaram destinos, palavras que liberaram sentenças. Quantos títulos você já não recebeu na sua vida? Quantos títulos já não deram para você? Por isso que pai e mãe que me escutam, as palavras que vocês liberam sobre a vida dos seus filhos têm poder de abrir portais sobre a história das crianças. Você vai perceber que na Bíblia você nunca vê um hebreu pedindo a Deus para que Deus abençoe o seu filho. Você vai ver o pai
dando profecias sobre a vida dos filhos. E você será, e você fará, e serão grandes. Por quê? Porque o judeu entendia que essa responsabilidade já havia sido entregue ao pai, à mãe. Por isso que as palavras que você libera sobre a vida dos seus filhos, e talvez você recebeu palavras na sua infância, e por não entender isso, você está apenas reproduzindo aquilo que um dia fizeram com você. Mas as palavras, elas estão gerando realidades. O diabo, irmãos, ele não tem autorização para entrar na vida do seu filho, a não ser que os pais autorizem, a não ser que os próprios pais liberem palavras de morte sobre a vida da criança. Por isso, pais e mães que estão aqui, se você já liberou sentenças sobre a vida dos seus filhos, neste ambiente é dia de você quebrá-las, é dia de você se arrepender, é dia de você dizer: eu cancelo essas palavras no nome de Jesus. Constantemente nós estamos emprestando a nossa boca para o diabo e dizendo aquilo que Deus nunca disse. Alguém aqui talvez pensou assim: imagina, pastor, minha boca é santa, minha boca só sai bênção, pastor, é só rajada de glória com aleluia. Eu acordo falando língua estranha, pastor, você não tem ideia, eu vou dormir falando língua estranha. Então vamos fazer aqui uma análise. Por quê? Porque à medida que nós estamos liberando palavras contra a nossa vida, nós estamos nos tornando escravos dela. Vou te dar um exemplo. Deus nunca te chamou de burro. Mas quantas vezes você talvez não se chamou de burro, de idiota, de ignorante? Quantas vezes talvez porque você não foi bem sucedido em algo, você colocou um título sobre a sua vida? E às vezes, por se chamar tanto de burro, você passa a cumprir a função de um burro. Você passa a viver uma vida como um tolo. Quer outro exemplo? Deus nunca disse que você não seria capaz de aprender inglês. Mas porque todas as vezes você diz: é impossível eu aprender inglês. Não, eu estou muito velho para aprender inglês. Não, eu estou muito velha, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Por conta das suas palavras, você não consegue aprender. Você não consegue alcançar essa realidade. O seu cérebro, ele já entendeu que você disse, você determinou sobre a sua vida que é algo que você não tem capacidade. Quer ver outra realidade? Deus nunca disse que você nasceu para ser pobre. Olha para o milionário aí do seu lado, dá um sorriso para ele. Bate no ombro da pessoa e diz assim: como é bom estar do lado de um milionário. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. Você percebeu que você deu risada quando eu falei para você olhar para o milionário do seu lado? Sabe por quê? Porque inconscientemente o seu cérebro já disse para você que você não tem capacidade. Porque inconscientemente o seu cérebro diz: na sua família ninguém foi milionário. O seu pai não foi, a sua mãe não foi, você também não vai ser. Por isso é engraçado. Quando eu liberei uma palavra sobre a sua vida, olha para o milionário, você riu. Porque você não acredita que essa é uma realidade que você possa alcançar. E não é pecado, tá, irmãos, você ganhar dinheiro. Dinheiro tem a ver com a terra, trabalho, inteligência. Se você trabalha, se você tem projeto, se você tem plano, é fruto do seu trabalho. Mas você não acredita nisso. Isso é muito específico para alguém aqui. Deus nunca disse que você não passaria naquele concurso. Deus nunca disse que você não seria aprovado naquele processo que você entrou. Você não ouviu Deus dizer isso. Você pode ter escutado advogado, você pode ter escutado seu amigo: nossa, mas é muito difícil, é muito impossível. Olha, isso aí é só um milagre. Irmão, eu vivo debaixo de milagre, é isso mesmo. Eu fui chamado para um ambiente sobrenatural. Deus nunca disse que porque você já perdeu um filho, você não pode engravidar novamente. Deus nunca disse que porque você foi diagnosticado com uma doença, você não pode ser curado. E posso abrir uma aspas aqui, irmãos? Mesmo que você não seja curado, mesmo que eu não seja curado, nesse momento da nossa vida, é a única
oportunidade que nós vamos ter de oferecer a Deus uma adoração em meio ao nosso sofrimento. Nós estamos vivendo uma fase que é a única fase que nós vamos poder pegar a nossa dor e dizer para Deus: Tu és fiel. Porque no céu não tem morte, no céu não tem câncer, no céu não se perdem bebês. Agora, aqui na terra, a nossa dor, ela pode subir como um clamor de adoração a Deus. É um tipo de adoração que somente poucas pessoas podem entregar. Por nós não entendermos quem nos chamou, nós andamos como órfãos de um pai vivo, nos rebaixando, nos colocando para baixo. Deus te chamou para florescer, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para crescer.